Oi, gente, paz Deus. Vamos conversar um pouquinho. Eu estava aqui hoje, no meu momento de intimidade com Deus, e às vezes a gente fica se perguntando, né, por que que Deus não responde. E é claro que se eu vou passar essa mensagem para vocês é porque eu tô passando essa fase. E através da sua palavra, Deus me respondeu que muitas vezes Ele não responde porque Ele já respondeu, já deu uma direção, já pediu para a gente fazer algo e a gente ignora aquele passo e quer passar para o próximo. Mais ou menos quando a gente, como pais, dá uma orientação para um filho, né? Filho, faz isso. O filho não faz e vem e fala, mãe, o que eu faço agora? Mas você já fez isso? Não, não fiz agora, mas eu quero fazer a próxima coisa. Não, então primeiro você faz isso, depois eu falo a próxima coisa que você tem que fazer. E eu quis compartilhar isso, porque às vezes Deus dá uma orientação e são orientações difíceis da gente cumprir. Orientação, por exemplo, de perdão. Perdoar uma pessoa que te feriu profundamente, que te magoou, que deixou marcas profundas na sua alma, no seu coração. E você ter que perdoar essa pessoa, mas perdoar genuinamente, perdoar de coração. Perdoar a ponto de voltar a abraçar, de voltar a ajudar, de até se preciso for conviver com essa pessoa de novo. Tem casos que a gente precisa se distanciar, então Deus pede para a gente perdoar e no nosso coração tá limpo para que se a gente precisar abraçar de novo, ajudar essa pessoa, recomendar essa pessoa, indicar para uma outra pessoa, beneficiar essa pessoa de alguma forma, a gente consiga fazer. Mas às vezes Deus não exige que a gente conviva com essa pessoa, mas tem casos onde Deus precisa que além que a gente perdoe, a gente ainda tem que conviver com a pessoa. E isso é difícil. É muito difícil, porque assim, tem pessoas que elas continuam, você perdoa e ela não dá tempo para você esquecer aquilo. Ela te machuca de novo, e te machuca de novo, e te machuca de novo. Aí a gente cai naquela parte, né, que os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7? E o Senhor disse, não somente 7. O carro da pamonha passando aqui. Então, e aí o Senhor Jesus respondeu 70 vezes 7. É muitas vezes. São muitas vezes. É muito perdão. Então, é como se a gente tivesse que ter um estoque de perdão imenso. Mas fala assim, mas perdoar, se a pessoa continua fazendo, se ela não se arrepende do que ela faz, do que ela me machuca, sabe, o perdão, ele é um exercício do amor. Eu sei que é difícil para a gente colocar em prática, mas às vezes é bom a gente entender o conceito para facilitar a nossa compreensão e para facilitar para a gente colocar em prática. O perdão, ele é o exercício do amor. Jesus, ele deixou só 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a gente mesmo. E aí, no final, quando ele estava indo embora, se despedindo dos discípulos, né, para sofrer a morte de cruz, ele disse assim: novo mandamento eu vos dou, que vocês amem, se amem, né? Amai uns aos outros como eu vos amei.
como que Cristo amou, né? Ele amou com limite, ele amou só quem merecia, ele amava só quem não fazia nada para ele morreu só por aquelas pessoas que acreditaram nele, não. Ele morreu por todo o homem que já estava morto através do pecado de Adão, que foi o primeiro homem. Então ele veio como novo homem, sem pecado, sem mancha, sem mácula, e morreu por toda a humanidade, por aqueles que iam crer e por aqueles que não iam crer. Então, o perdão, ele é amor. Quando Jesus veio morrer por nós, ele nos perdoou pelos pecados que nós que vivemos nesse tempo, não tínhamos nem cometido ainda. Antes dele, já tinham vários pecados, várias concupiscências, o mundo estava caído. O próprio povo de Deus, escolhido, Israel, estava todo corrompido. O ministério, né, que eram os sacerdotes, estavam todos corrompidos, fazendo da obra de Deus benfeitoria para si mesmos, não estavam obedecendo nada e cobrando do povo e subjugando o povo. E Jesus morreu por todo esse povo que já tinha cometido todo esse pecado, pecados graves. Os gentios cometiam graves pecados muito piores, sacrifício de crianças, de pessoas, fornicação, prostituição, ídolos e tantas coisas que a gente já sabe. E o povo dele também pecava, fingia, né? Seguia a lei, mas era tudo só religião. E para quem ele veio morrer mesmo, que era para resgate do povo dele, não creram nele. Não creram, foram poucos que creram. Foram mais gentios que creram em Jesus durante os 3 anos de ministério dele do que o povo dele. Eu como humana, eu ficaria com muita raiva. Nossa, eu venho aqui para morrer por vocês, para me sacrificar, para salvar vocês, e vocês nem creem em mim, né? E Jesus morreu. Então, assim, perdoar requer o exercício do amor. E o amor, ele ama incondicionalmente, né? Ele ama mesmo que a pessoa não merecer. Então, perdoar é amar. É amar aquela pessoa que faz mal pra gente, que continua fazendo, que não para de fazer. Alguém parou de fazer mal para Jesus? Não. Nem depois da morte dele. Ainda ele foi perseguido depois de morto. Os discípulos foram os apóstolos, todos os fiéis, quantos morreram, quantos foram mártires, né? Não parou até hoje, né? A blasfêmia contra o nome de Jesus. Estamos vivendo tempos onde blasfemam, fazem atos horríveis contra o nome de Jesus, contra a figura de Jesus. E ele morreu já perdoando tudo isso que iam fazer. Se essa pessoa se arrepender, essa pessoa que fizer alguma coisa abominável, né, com o nome de Jesus, essa pessoa se arrepender e confessar que Jesus é o Salvador, que ele veio no mundo, morreu por amor dele e que vai perdoar o pecado dele e que ele vai morrer e vai morar com Cristo, essa pessoa é perdoada. Não importa o que ela faz. Então, é esse exemplo, é esse amor. Pra gente ser seguidor de Cristo, se dizer cristão, a gente tem que seguir o que ele ensinou. E é essa fase que eu tô vivendo. E é isso que Deus conversou comigo hoje, sabe? A respeito disso, amor, perdão, que foi um pedido que ele me fez. Então, Senhor, eu preciso dessa resposta, o Senhor não me responde, o que eu faço? Eu quero a tua direção, eu não quero fazer pela minha própria vontade, e eu sei que sem a tua direção eu posso errar. E Deus me trouxe essa clareza. Como é que eu vou te dar o próximo passo se você não fez nem o último que eu te pedi? Então, assim, que a gente consiga, né, se alguém está passando por essa fase aí de perdão, de perdoar, mesmo que a pessoa continue fazendo, é um ato de amor, é amar essa pessoa, é amar, independente do que ela faça. E tem um ditado no mundo, né, que fala que o perdão, ele é libertador. E que isso a psicologia fala,
Quem perdoa, ela fica liberta e você desamarra daquela pessoa que te feriu, que te machucou. Quando você não perdoa, você fica ligada a ela, ligada, remoendo aquele sentimento. Então, às vezes a pessoa fez para você hoje, passa uma semana, passa um mês, passa 3 meses, passa anos, você está remoendo aquilo. E aquilo está te corroendo, te fazendo mal. A pessoa, às vezes, ela nem sabe que fez aquilo. Aí você fala assim, mas não adianta se eu falar para ela não vai pedir perdão, ela vai falar que não fez. Então, se não adianta, perdoa, né? E é o que eu tô falando para vocês e eu tô falando para mim mesma. A gente precisa perdoar, porque a gente precisa seguir um mandamento de Jesus, que é amar. Amar o nosso próximo como Jesus nos amou e se entregou por nós. Né? Então, esse sacrifício de amar, mesmo sendo ferido, mesmo sendo machucado, é o sacrifício que Jesus fez. Ele foi sacrificado, ele apanhou, foram 39 chibatadas. É surreal, humanamente impossível de imaginar o que Jesus sofreu. Escárnio, zombação, né? Por quem aparentemente nem merecia. Não estava dando a mínima pro sacrifício que ele estava fazendo. Então é isso, sabe? Oi, Rafa. Tá bom, depois a mamãe vê, tá? Sabe, é humanamente impossível entender o que Jesus sentia. Então, é dolorido perdoar uma pessoa que machucou, ou que machucou e ainda machuca, e que você sabe que quando você começar a conviver com ela, vai machucar de novo. Mas amar, eu ouvi esses dias que o exercício do amor, quando você ama, você genuinamente, né, ama de coração, você produz ocitocina, que é o hormônio que a gente produz, a mulher produz quando ela dá luz a um filho, e é um hormônio que invade, ela recebe uma bomba no corpo todo, é um hormônio assim que dá muito bem-estar, satisfação e faz um bem enorme pro corpo inteiro. Eu não sou especialista, tá, gente? Então tô falando o que eu ouvi. E também é produzido quando você faz bem para uma outra pessoa, quando você faz uma gentileza sem esperar nada em troca, quando você doa alguma coisa para alguém, né? Quando você dá sem querer nada em troca, sem esperar nada em troca. E esse hormônio, ele faz muito, muito, muito bem para o nosso organismo, para a nossa vida. Ele é uma bomba de bem-estar, ele é curativo para quem sofre de ansiedade, depressão. Então, perdoar é isso. É dar sem esperar nada em troca. É amar sem esperar nada em troca. Então, às vezes, o sentimento, ansiedade que toma. Hoje eu acordei com meu coração muito apertado, muito angustiado. Eu, às vezes, fico muito triste por depender de medicamento ainda para controlar a ansiedade. E aí eu fico conversando, Senhor, eu queria tanto ser livre, né? E veio essa resposta no meu coração. Ser livre do medicamento, mas assim, Deus me dá um passo e eu não faço. Quer dizer, perdoar e produzir ocitocina, invade o meu corpo, que organiza todos os meus hormônios, e aí eu não faço. E como eu quero saber o próximo passo. Então eu convido você que está me ouvindo a fazer o exercício do amor. Então, se é para perdoar, ou se é para fazer qualquer outra coisa que Deus te pediu, se é para você obedecer, se é para você. Eu não sei o que Deus conversou com você e te pediu, e te orientou e mandou você fazer. E você não fez. E talvez é por isso que Ele não está respondendo o que você está perguntando. Olha para trás, vasculha e fala qual foi a última vez que Deus falou comigo e o que foi que Ele me pediu que eu não fiz, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se fez sentido para você, deixa aqui embaixo nos comentários.
Isso pode edificar uma outra pessoa. Também quando você comenta no vídeo, quando você curte, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele mostra para outras pessoas. Talvez esteja tendo, às vezes tem outra pessoa que está precisando ouvir isso que você está ouvindo agora. E se fizer diferença para uma pessoa, eu já vou ficar feliz, tá? Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, invada o seu coração, a sua alma e a sua casa, hoje e sempre. Até o próximo vídeo.